Olá, eu quero falar com vocês de um livro, de um capítulo que eu estou mandando para vocês, para essa nova fase, para a gente mergulhar, aqueles que querem ler com mais precisão. É um autor muito hermético, é complicado, mas quando o autor é assim, você lê duas, três vezes até, né? Mas esse livro do J. Harold Ellens. Veja que é Ellens também, só que o outro é Ellis e este Ellens. De vez em quando eu confundo os dois, mas preste atenção, ele é um psicólogo especialista em psicoteologia. Ele deu essa palestra no Brasil já há 40 anos atrás, mas é tão relevante o que ele fala, e vocês vão ver, eu vou dar uma pincelada aqui para vocês. Olha lá. O Harold Ellens, ele trabalha a graça de Deus e a saúde humana. Então, quando ele trabalha a ideia da saúde humana, ele traz o quê? Ele começa a mostrar um outro Ellis, que é o Peter Ellis, que escreveu um livro que eu gostaria de ler, não li ainda, que é o Javista, o primeiro teólogo bíblico. Quer dizer, ele coloca a estrutura do primeiro teólogo bíblico, que é o Javista, que está relacionado com os textos do Antigo Testamento. Qual que é a ideia? A ideia é que a ênfase no Antigo Testamento é dado na ênfase na graça divina, que é universal e que é incondicional. Por isso começa com a história de Abraão. A história de Abraão é a história de um Deus que é um Deus para todas as nações. Então, a graça de Deus em toda a Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, é uma graça terapêutica. Então, a Bíblia faz soar de forma clara e singular que o Deus da Bíblia é o Deus que nos aceita como somos. E são as boas obras, são as boas novas sobre cura e integridade para as pessoas patológicas, inadequadas, distorcidas, perdidas, frustradas, ansiosas. Então, como que Deus faz? Ele vai mostrar que Deus é o Deus da graça. E a graça de Deus, ela é incondicional. Por quê? Porque graça não é algo que Deus faz. Graça é quem Deus é. Deus é graça. Então, é um atributo de disposição inerente, inevitável no relacionamento com Deus. Deus sempre chegará com você como Deus de toda graça. E qual o dilema humano? Ansiedade. Qual a ansiedade? Ansiedade genérica humana, sistêmica. O ser humano tem uma ansiedade dentro dele. A identidade do ser humano é afetada em todas as áreas por esta ansiedade existencial. Então ele diz que desde o momento do nascimento, do primeiro fôlego até a última respiração de uma velhice, nós somos carregados de ansiedade tentando destruir essa homeostase, esse equilíbrio. Há dentro de nós uma possibilidade de alcançar satisfação da existência vital. Nós queremos ser melhores do que estamos sendo. E ele coloca que o capítulo 3 de Gênesis nos ilumina nisso, porque mostra essa consciência fundamental, porque nós somos criados por Deus, mas nós temos uma sensação de perda. E Gênesis mostra essa sensação de perda. É uma perda que experimentamos e vai nos levando à alienação e à ansiedade. E o pior, leva à culpa. E essa culpa acaba gerando agressividade e raiva. Gênesis mostra tudo isso. Reforça a sensação de alienação. Reforça a sensação de nós tentarmos fazer religião do nosso jeito. Nós criamos depressões psicológicas, depressões espirituais, distorções patológicas, comportamento inadequado, uma vida hostil. Tudo isso vem da culpa. E qual é a esperança? Ele coloca que a esperança é o teoterapêutico. Como que é isso? Deus nos move para o futuro. Deus nos move para a nova vida. Deus nos move
para o novo mundo. Sempre Deus vem ao encontro para nos curar de nós mesmos. Ele tira a gente do trauma para a esperança, de uma vida distorcida pela dor para a integridade, de uma ansiedade que persegue sua redenção, né? Então, isso tem que acontecer dentro de nós, essa dissonância que busca por ressonância. Como que é a cura? Ele vai dizer, a cura é remover as amarras do caos, é tirar do caos para o cosmo, né? E o texto já começa assim, Deus invade com luz o caos para trazer cosmos. Deus já começa o primeiro ato no Gênesis, já teoterapêutica, é a teoterapêutica da graça. O haja luz é graça. Deus tira você da ingenuidade, do medo e da idolatria. Então, sola gratia, só graça, é a integridade humana alcançada pela graça. E aí que o Harold Wellens trabalha o quê? Ele trabalha nesse capítulo que existem mecanismos destrutivos e mecanismos construtivos para reduzir a ansiedade. Todo ser humano está tentando criar mecanismos para acabar com a ansiedade, mas acaba, em vez de ser positivo, atrapalhar mais. Todas as religiões só têm uma meta: aliviar a ansiedade humana. E aí que ele diz que muitos processos se mostraram mais patológicos do que terapêuticos. Inclusive, pode haver muitos métodos terapêuticos que são patológicos e não terapêuticos. Tem gente que vai virar até ateu para tentar livrar da ansiedade, do medo de Deus, né? E aí ele vai falar o quê? Do crescimento sadio, né? O crescimento sadio, saúde, maturidade, são alcançados à medida que mecanismos construtivos de redução da ansiedade são introduzidos no desenvolvimento humano. Quais seriam esses mecanismos destrutivos de ansiedade e os construtivos da ansiedade? Então, o destrutivo é aquele que produz processos inibidores no crescimento humano como pessoa. E os mecanismos construtivos de ansiedade são aqueles que ajudam a adquirir mais confiança para você correr riscos, habilidade de correr riscos, enquanto no crescimento humano. E é muito interessante isso que eu coloquei aqui agora para vocês captarem melhor. Olha só, os mecanismos destrutivos obstruem, atrasa, distorce, obstrui, atrasa, distorce, limita e adoece a pessoa. Impede o movimento eficiente em direção à total autorrealização como seres imagem de Deus, porque para você ser quem Deus quer que você seja e quem Deus tem investido em você. E os construtivos seriam quais? Qual o resultado? Ele apoia, direciona, reforça, prepara, enfeita, expande a pessoa humana. É o movimento em direção à total autorrealização como ser a imagem de Deus. É satisfação de todo o potencial psíquico e espiritual que Deus investe em mim, em nós, em você, né? E isto que seria saúde e integridade. E uma frase de Ellens é incrível, olha: todo o nosso pecado e a nossa doença constituem uma carência da glória de Deus, pois são obstruções de sua missão gloriosa para nós, uma carência da glória da humanidade real. Então você pode olhar essa função e disfunção sob esse pano de fundo. O que nós precisamos é descobrir a nossa glória de humanidade real,
dentro da gloriosa realidade de Deus. E a religião onde entra? E aí que é interessante o tema dele. A história da religião é a história da tentativa humana de desenvolver mecanismos para reduzir a ansiedade, para curar essa angústia existencial sistêmica, né? E faz isso por quê, né? E o problema básico, né, é o resultado disso, né? Para a maioria das religiões, Deus permanece o adversário que tem que ser aplacado, intimidado, driblado, manipulado. E aí esse Deus se torna uma projeção da psique ansiosa e cheia de culpa. Não é o Deus revelado da Bíblia, ele vai falar isso. O Deus da Bíblia é o Deus da graça. Então ele diz que todas as religiões, menos uma, reduz a ansiedade pela graça, todas é pelas obras. Então gera ansiedade em vez de tirar a ansiedade. Por isso que você vê muitos cristãos profundamente ansiosos, porque ele está no império da religião e não no império teoterapêutica da graça de Deus. Só a teologia judaica cristã da graça oferece um lugar seguro para construir a redução da ansiedade humana. É a única opção de cura. Essa é a proposta de Harold Ellens, como psicólogo. Por quê? Porque não está voltado para si, mas para fora de si, para viver uma complementação de toda pessoa em Cristo. É em Cristo que eu encontro quem eu sou. Então, Deus, em sua fidelidade e graça, essa é a única perspectiva onde Deus não é adversário. O Deus judaico-cristão não é ameaçador, mas é consolador. Seu nome é Yahvé, o fiel, aquele que garante, pelo seu nome e natureza, que será aquilo que sempre foi para toda a humanidade. Este nome é uma fortaleza, este nome é uma segurança, o justo corre para os seus braços e nele está seguro porque encontrou o coração do Pai. A história tem sido um caos nesse assunto. Tudo começa com graça na Bíblia, os profetas falam, mas o que acontece? No reinado de Davi já estava coberto de legalismo pagão, as pessoas ficaram pagãs seguindo rituais. Cristo vem como essência da teologia da graça, mas no quinto século o que você tem? Sementes de legalismo pagão de novo na igreja. Aí vem Lutero, isso aconteceu também no século XVIII, no século VIII, outra vez, né? Vem teólogos falando de graça de novo, mas é complexo. E Lutero capta a essência mais uma vez, mas 2 séculos depois, 200 anos depois, o protestantismo escolasticista já domina de novo. De novo o paganismo volta. O paganismo atual, gente, em cada geração aparece, surgiu uma nova forma de paganismo cristão, que manifesta em movimentos populares, as pessoas têm que fazer as coisas para se aliviar, e são indutores de ansiedade em vez de terapêuticos. Nossa proposta é falar da saúde humana dentro da graça de Deus. Eu quero que você leia esse capítulo por causa disso. Por quê? Porque a afirmação do nosso eu real, a aceitação incondicional da nossa aceitação incondicional. Não temais, eu sou o vosso Deus. E situacional, não andeis ansiosos por coisa alguma, e não vos inquieteis com o dia de amanhã. A perspectiva cristã é indispensável para iluminar a raiz do problema de causa e também curar esse terror comum e também levar a gente para a esperança comum no reino dos filhos de Deus. Essa é a palavra e é este capítulo que eu desafio você e encorajo você a ler várias vezes. Vale a pena. É revelador e transformador. Até a próxima.